Hetsu Kaiô vai até o Sr. Tokugawa para organizar uma luta entre ele e Piccolo, o homem primitivo. A sua proposta era, já que Piccolo está sem alimento, Hetsu lutaria contra ele e se acaso perdesse, Piccolo poderia devorar a sua carne. O Sr. Tokugawa é contra essa ideia, ele não pode permitir canibalismo na arena. Porém Hetsu dizia, com todo respeito, mas o senhor acha que eu vou deixar ser devorado pelo Piccolo? Sr. Tokugawa começa a rir, a luta Piccolo vs Hetsu Kaiô irá acontecer. Piccolo dormia tranquilamente no meio da arena. Ele era como um leão selvagem descansando sem preocupações. Esse é um ato permitido para aqueles que estão no topo da cadeia alimentar. Esse era o descanso de um rei que viveu em uma era onde as criaturas mais poderosas se enfrentavam. Porém, de repente, Piccolo se levanta. Ele começa a observar a entrada da arena. Ele não acordou por causa de um barulho ou algo assim. Hetsu Kaiô estava entrando na arena. Piccolo fica em modo de alerta, mesmo um leão não fez ele ficar assim. Porém agora ele irá enfrentar o poder das artes marciais chinesas. Hetsu Kaiô salta em uma entrada triunfal naquela arena. Piccolo jamais tinha se assustado com um inimigo menor do que ele, mas agora o mais selvagem da natureza encontrou um oponente digno. Hetsu Kaiô fica à sua frente em posição de batalha e Piccolo rugia ferozmente. Essa era a primeira vez que Piccolo adotou uma postura defensiva e Hetsu Kaiô dizia: prepare-se, eu vou com tudo. Esse é um momento raro e por isso irei lutar com toda a minha força. Piccolo mostra suas presas para o inimigo que se preparava para a luta. Ele está invadindo o território pessoal de Piccolo. Nesse momento, o gigantesco homem primitivo parte para o ataque com as suas garras. Seu objetivo é aniquilar Hetsu Kaiô o mais rápido possível. Porém, o mestre chinês estava concentrado. O impacto desse golpe foi gigantesco. As pessoas na plateia ficam surpresas. Quem observava era o Sr. Tokugawa, o cientista Albert Payne e o capitão Stridon do exército também. Com apenas um golpe, Piccolo consegue empurrar Hetsu para longe. Porém, o artista marcial consegue se defender. Mesmo assim, ele acaba sendo jogado nas paredes de madeira daquele lugar, que são destruídas com o impacto. Porém, Hetsu se levanta ileso. Ele entende que não pode lutar contra aquele adversário dependendo apenas de sua força, e por isso terá que utilizar os seus truques. Piccolo, vendo aquilo, avança novamente, porém em um piscar de olhos, Hetsu já estava à sua frente e acerta um chute com toda a força no rosto do homem primitivo, que fica sem reação com o impacto. E Hetsu aproveita essa situação para utilizar um de seus truques, girando rapidamente e batendo a sua trança nos olhos do adversário. Piccolo então é obrigado a fechar os seus olhos, e Hetsu aproveita esse momento para dar uma rasteira, derrubando o homem primitivo no chão. E sem dar trégua, o Kaiô mais uma vez parte para o ataque e acerta outro chute na cabeça de Piccolo que estava caído. O homem pré-histórico começa a derramar lágrimas de seus olhos. Piccolo olha para cima e sua visão estava completamente turva, o cenário ao seu redor estava distorcido. E voltando a olhar na sua frente, ele avista Hetsu Kaiô em posição de combate. Porém, o lutador chinês dizia em seus pensamentos a forma como ele caiu sentado e depois levou um chute na cara em velocidade máxima. Se isso fosse um humano normal, ele já estaria morto. Nesse momento, Piccolo se levanta e Hetsu Kaiô parte para cima novamente. Piccolo tenta agarrá-lo, mas o lutador chinês se defende facilmente. E novamente se aproximando ao máximo, ele consegue desferir um ataque certeiro, um poderoso chute no queixo de Piccolo. O homem primitivo continua sem reação, e Hetsu começa a atacar com múltiplos golpes, acertando socos na barriga e ataques no pescoço de Piccolo. Isso era surreal. Poderia um humano sobrepujar o guerreiro pré-histórico? Hetsu então nesse momento salta e acerta uma voadora certeira no queixo de Piccolo, começando a partir daí uma série de golpes, com chutes e socos, sempre mirando a cabeça e o pescoço do adversário. Vários golpes direto na mandíbula, tentando nocautear Piccolo com todo o seu poder. Após esse combo, o Kaiô se afasta e dizia em pensamentos: uma combinação de 6 golpes concentrados em um ponto específico do corpo, a mandíbula. Os impactos devem ter feito seu cérebro sacudir com força, mais de 1000 vezes dentro do crânio. Eu me sinto abençoado de estar aqui neste momento, vivendo essa experiência até o final. Hetsu continua em posição de combate,
Porém, à sua frente, Piccolo continuava de pé, e em um piscar de olhos, o homem primitivo avança como uma fera selvagem, agarrando Hetsu Kaiô com facilidade, assim como ele fez em seu combate contra o tigre siberiano. Piccolo segura a cabeça e a coluna de Hetsu com as suas mãos. O Kaiô fica assustado e, de repente, o homem selvagem o solta no chão. Hetsu estava sem forças. Piccolo então o segura e, de repente, algo inacreditável acontece. O homem primitivo abre sua boca, mostrando suas presas, e então ele morde, arrancando um pedaço de carne do trapézio de seu adversário. Hetsu estava paralisado, Piccolo estava devorando a sua carne. O Kaiô então se desespera e começa a desferir várias joelhadas no abdômen de seu inimigo, que o segurava no ar. Porém, isso não adiantava de nada, e mais uma vez Piccolo o morde, dessa vez atingindo seu ombro. Piccolo arranca um pedaço da carne do ombro do Kaiô e então mastigava até engolir. Porém, Hetsu não se dá por derrotado e mais uma vez ele ataca. Dessa vez, com uma cotovelada na fonte de Piccolo, o homem pré-histórico finalmente o larga. O sangue jorrava das feridas do Kaiô, que mal conseguia se manter de pé. Ele então se apoia com o joelho no chão. E apesar da dor extrema, o único pensamento em sua cabeça era: os meus ataques não fazem mais efeito. Piccolo estava devorando ele vivo. Hetsu então retira suas sapatilhas e diz: seu desgraçado, não fique aí se alimentando de mim enquanto chora. Ele avança novamente em um ataque feroz, uma poderosa voadora, um chute certeiro no pescoço de seu adversário. Porém, mesmo atingindo o alvo, seu chute não tem efeito algum. Piccolo se mantém de pé e apenas com um ataque de mão, ele joga o Kaiô no chão. Hetsu se levanta mais uma vez, porém ele estava assustado. As habilidades e técnicas que ele dolorosamente aprendeu e dominou, a história por trás desse poder, 4.000 longos anos de artes chinesas, e no final foi uma perda de tempo. Por não querer ver as artes marciais chinesas serem superadas desta forma, Hetsu então se recusa a usá-las. Seu verdadeiro nome era Le Xiao Shaolong, e recebeu o nome de Hetsu Kaiô de seu antigo mestre, e por isso deve proteger este nome. Hetsu então adota outra postura de combate e parte para o ataque girando seus braços em alta velocidade. Estratégia, planejamento, táticas e eficiência. Ele jogou fora todas as suas ideias e fez esse ataque inocente e sem sentido. Piccolo fica parado enquanto os punhos fracos de Hetsu, em desespero, o acertam sem causar nenhum dano. E por isso, o resultado estava bem claro. Um golpe como esse, que é chamado de moinho de vento e utilizado por crianças, não era o suficiente para derrotar Piccolo, que fica confuso neste momento. Afinal, ele só ataca quando é atacado. Contra o inimigo forte, ele costuma usar toda a sua força, mas como ele deveria agir contra alguém que é tão fraco? Em meio àqueles ataques fracos, Piccolo decide atacar também com um poderoso soco, e de repente, Hetsu volta a utilizar suas habilidades marciais, se defendendo do soco com um chute. Todos ficam surpresos, e nem mesmo Kaiô entende o que aconteceu. Ele, que decidiu não usar suas habilidades, acabou se defendendo com elas automaticamente. Piccolo então tenta dar outro soco, porém Hetsu novamente se defende com seus pés. Ele fica surpreso consigo mesmo, e o homem primitivo não parava com seus ataques. Ele tenta acertar a cabeça de Hetsu, porém o lutador se defende facilmente. O homem pré-histórico tenta mordê-lo, mas antes que consiga, Hetsu Kaiô ataca com uma voadora e acerta vários chutes poderosos no peito e no rosto de seu adversário. De repente, o guerreiro começa a ouvir uma voz em sua cabeça: Le Xiao, ou melhor, Hetsu, por que você é tão teimoso? Não seja imprudente. Nesse momento, o Kaiô se vira e vê atrás dele uma projeção gigantesca de si mesmo que dizia: eu sou você, Hetsu. O Hetsu que você está tentando se tornar, o Hetsu que você quer ser, o que você está procurando, o verdadeiro Hetsu Kaiô. Sua alma de guerreiro, eu nunca te abandonarei. De repente, a alma de guerreiro de Hetsu o abraça e dizia: isso é um teste, Hetsu. Liberte-se. Não se force a carregar o fardo de 4.000 anos de história. Não se preocupe em proteger as suas artes marciais. Nesse momento, Piccolo parte para cima do Kaiô. Ele tenta mordê-lo, mas Hetsu renovou a sua alma de guerreiro e rapidamente acerta um golpe na mandíbula de Piccolo, fechando assim a sua boca.
Piccolo tenta atacar novamente com suas garras, mas Hetsu agora estava entregue às suas técnicas. Ele enrola alguns fios de seus cabelos nas unhas de Piccolo e rapidamente os puxa, fazendo com que o ataque do homem primitivo não o acerte. Assim ele vê uma abertura e literalmente dá um tapa no saco do adversário. Isso mesmo, galera, o Hetsu caiu, apelou para golpe baixo e Piccolo finalmente sente a dor de ser atingido e Hetsu aproveita essa brecha para acertar um chute na cabeça de Piccolo. Agora Hetsu estava confiante em suas habilidades e golpeava sem parar a cabeça de Piccolo com seus chutes. O homem primitivo estava paralisado e Hetsu aproveita esse momento para puxar Piccolo pelos cabelos utilizando os dedos de seu pé. E quando Piccolo se abaixa, Hetsu segura a sua cabeça e dá uma joelhada na testa do inimigo. Piccolo cai no chão. Hetsu havia encontrado seu coração de guerreiro. Esse último golpe devia ter danificado seriamente o cérebro de Piccolo, porém o homem selvagem estava intacto. Apesar de todo seu poder parecer com o de um humano normal, a única parte diferente é sua coluna cervical, que é muito mais grossa do que a de uma pessoa comum, sendo comparada com a de um animal de grande porte, como se fosse um touro, que precisa ter força suficiente para suportar toda a força do corpo em 4 patas. Isso significa que Piccolo, por certo período de tempo, era um quadrúpede. Nesse momento, Hetsu tenta atacá-lo enquanto Piccolo ainda estava no chão, porém rapidamente o homem primitivo salta. Ele então fica em 4 patas como um animal, mostrando toda a sua vantagem e ferocidade em batalha. Ele emite um forte rugido e Hetsu se prepara para lutar. A posição do homem primitivo era semelhante à de um leão se preparando para o ataque e estava se posicionando para avançar com tudo para cima do inimigo. Hetsu decide enfrentá-lo de frente, utilizando o golpe Hoken, um símbolo das artes marciais chinesas. Porém, em um breve momento, Piccolo avança com toda a sua força. Ele utilizou esse golpe uma vez para matar um tiranossauro, e ele vai usar contra Hetsu Kaiô, o grande mestre do Kung Fu. Hetsu tenta aplicar seu golpe, porém como um jato, Piccolo aparece e nesse momento acontece um grande impacto. Hetsu sai voando dentro do túnel da entrada da arena, até atingir a parede de concreto no final. E caindo inconsciente, ele é derrotado e Piccolo, ainda chorando, avança em sua direção para comê-lo. O Sr. Tokugawa tenta impedi-lo, porém é nocauteado com apenas um golpe daquele ser. Piccolo então arranca a perna de Hetsu e começa a sua refeição. Porém dessa vez uma tristeza pesou em seu coração. E antes que pudesse devorar o corpo de Hetsu Kaiô por completo, o Dr. Pain consegue aplicar um poderoso sedativo que faz Piccolo dormir.